Bom, agora eu vou explorar um pouco sobre Quarteto Fantástico, né? Eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões, sobre o que eu acho que vai vir por aí, as minhas expectativas, o que eu acho que vai ser positivo, o que eu acho que vai ser negativo, sobre esse novo filme da primeira família da Marvel, que é Quarteto Fantástico, um núcleo extremamente importante e relevante para o universo da Marvel, sempre foi, sempre será. Quarteto Fantástico, nível X-Men de importância dentro da Marvel, tá? Para mim, das antigas, leitor de HQ, Quarteto Fantástico e X-Men superiores a Vingadores pra mim. Eu gosto mais, tá? Mas vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre Quarteto Fantástico? Eu vou começar sobre o cast. Eu nunca falei sobre Quarteto Fantástico aqui no canal, então eu vou começar falando sobre o início. Sobre o casting. Bom, gosto, tá? Gosto do casting. Acho o casting interessante. Vamos pular primeiro o Reed. Vamos passar pra Vanessa Kirby, né? Que faz a Sue Storm. Foi escalada pra fazer Sue Storm, baita escalação, gosto muito da Vanessa Kirby, gosto dela como atriz. Eu tenho uma pequena dúvida sobre como a Vanessa Kirby vai encarar fazer uma personagem de HQ, né, de universo de herói. A Vanessa Kirby é muito versátil, eu gosto dela como atriz, tá? Gosto das produções que eu assisti dela, não acho que ela terá problemas para interpretar Sue Storm, mas ela precisa de um roteiro que extraia dela a capacidade de atriz dela. Se você for pegar tudo que a gente viu até hoje da Marvel sobre mulher heroína, né, sobre heroína no universo da Marvel, eu tendo a ir pelo caminho em que menospreza um pouco atrizes atuando como heroínas, porque se dá material muito ruim para as mulheres na Marvel, tá? A maioria das mulheres que atuaram na Marvel até hoje, a maioria, tá? Não são todas, elas tiveram um material pobre para poder atuar. Então elas tiveram que fazer mais do que o texto pedia e muitas vezes isso é negativo. Quando o ator ele percebe que o material que ele tem em mãos é pobre e ele precisa extrapolar o material para poder ter alguma coisa relevante ali na atuação dele, isso normalmente não fica bom. Acontece exageros, acontece muita coisa sair do tom do filme, da produção e tudo mais. Com a Vanessa Kirby, eu tenho esperança de que isso não vai acontecer, porque ela é o tipo de atriz que não iria aceitar textos e material ruim para ela. Ela é uma atriz muito boa, ela é uma atriz de um nível acima de muitas. Então, ela provavelmente deve ter dado pitaco nos roteiros, ela deve ter dado pitaco na participação da Sue no filme, na obra como um todo. Então, com relação a Vanessa Kirby, eu tenho esperanças de que provavelmente a Sue Storm dela vai ser boa. A minha preocupação com a Vanessa Kirby em relação ao Quarteto Fantástico como filme é a fisicalidade dela nas cenas de ação. A Vanessa Kirby definitivamente não é uma atriz que é conhecida como fazer bons filmes de ação, boas cenas de ação, mas como eu confio nela como atriz, eu acho que ela pode surpreender a gente nisso, beleza? Então, Vanessa Kirby, boa escalação, gosto. Deixa eu só colocar aqui todos os atores, para eu ir lembrando o nome deles certinho, porque nem todos eu lembro o nome completo deles, né? Bom, a gente tem aqui como é que é o nome dele, gente? Cara, tá vendo? Já não tem o cara que faz o Coisa aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso, não. O ator que faz o Coisa, eu já vi ele em algumas outras produções, que eu não me lembro o nome dele agora, mas o que eu vi dele até hoje, eu gosto dele como ator, tá? Ele é um ator... não é nada demais, ele é um ator razoável pra bom, então ele é ok. Eu acho que fisicamente ele vai se dar muito bem, porque é um ator alto, né? E ele não vai estar ali, tipo, como ele mesmo, né? Quando ele se transformar em Coisa, né? Quando ele se tornar o Coisa, ele vai estar como Coisa, então a fisicalidade dele vai depender muito de efeitos práticos e efeitos visuais, assim como a interpretação do próprio ator, que provavelmente é boa, porque eu já vi ele fazendo cenas de ação e ele manda bem. Então é uma segunda boa acréscimo, um segundo bom acréscimo aqui ao elenco do Quarteto Fantástico. A gente tem o Joseph Quinn fazendo Tocha Humana,
que, como ator em si, eu gosto do Joseph Quinn, eu acho um bom ator, as entregas dele são de qualidade, então eu acho que ele tem capacidade de fazer um bom John Storm, né? Assim, fisicamente, se parece, a atuação dele normalmente vai num nível de bom, beirando ótimo na maioria das vezes, então é um bom ator sim. Eu só tenho uma ressalva com relação ao Joseph Quinn, fazendo o John Storm, né, fazendo Tocha Humana, que é declarações do ator sobre o personagem, né? A gente teve algumas semanas atrás entrevistas dos atores num evento que teve, né, com participação de todos eles. E quando foi perguntado ao Joseph Quinn sobre como seria o Tocha Humana dele, ele disse que será diferente das versões anteriores, né? Que é... Ele até meio que entrou um pouco ali na questão do exagero, a comédia demais ao John Storm, que ele normalmente sempre foi visto como um alívio cômico, como um personagem bobo, e ele é muito mulherengo e tudo mais e tal. Então aqui ele disse que vai fugir um pouco desse estereótipo. Cara, só por isso que ele falou, dá pra determinar que vem coisa ruim por aí? Não. Não, porque como eu disse, o Joseph Quinn é um bom ator. Então ele pode trazer outro tipo de camada pro personagem do Tocha Humana. Não necessariamente todos os Tocha Humanas têm que ser exatamente iguais. Ele pode mudar um pouco o aspecto dele ali. Mas essa questão dele falar que ele é muito mulherengo e que ele é muito cômico demais e que aqui vai trazer um pouco, uma camada um pouco diferente para esse personagem, me preocupa um pouco com o movimento da Marvel como um todo nos últimos filmes que a gente viu. A gente vê a Marvel buscando muitos discursos dentro dos filmes, o que é bom e o que é ruim, porque esse tipo de coisa tem que ser bem feita, gente, entendeu? Se você vai comprar discursos, né, igual, por exemplo, muita gente pode achar o John Storm, né, o Tocha Humana, um personagem machista, pela época em que ele foi escrito, né? Lá, se eu não me engano, na década de 60 ou 70 que o Quarteto Fantástico foi criado, né? Era numa época completamente diferente. Então a chance desse personagem realmente ter sido criado como um personagem machista, né, que objetifica as mulheres, que acha que as mulheres são troféus pra ele e tudo mais, é uma chance grande. E isso realmente é um problema. Isso não pode ser propagado. Você não pode replicar esse discurso nas produções modernas. Tem que ser combatido. Mas eu acho que é complicado você tirar muitas características do personagem para você rebater esses maus, né? Vamos dizer assim. Ele precisa ser machista? Não. Ele precisa objetificar a mulher? Não. Ele precisa achar que mulher é troféu dele, que todas as mulheres ele pode só ir lá e pegar a hora que ele quiser pra ele e tal? Não. Igual um pouco o Tocha Humana do Chris Evans fez no Quarteto Fantástico lá do início dos anos 2000. Sim, aquele Tocha Humana do Chris Evans, ele tinha um pouco disso sim. Não adianta querer vir aqui com papinho de que não tinha, porque tinha sim. E isso não é mimimi, não é lacração, não é nada disso. E se você achar que é também, o problema é seu. Mas tinha sim um pouco disso. Tinha sim. Não era tão exagerado assim, mas tinha. Se eles vão tirar isso do Tocha aqui nesse filme, tudo bem, por mim. Porque esse discurso realmente é pejorativo, é negativo, é ruim, e isso tem que acabar na sociedade. Agora, a característica do John Storm de ser engraçado, né, de ser, um cara leve, de querer curtir a vida, de ser um cara jovem, que, dá uma cantada numa mulher aqui e ali, e tudo mais, e tal. Qual o problema disso, velho? Isso não faz o menor sentido a Marvel tirar. Você mudar tanto o personagem dessa forma, corre o risco de você não ter aceitação do público que tá esperando o John Storm. E não um Tocha Humana 2.0 revitalizado por causa de coisas que as pessoas estão fazendo de forma errada. Combater coisas ruins é extremamente necessário e importante. Bullying e todos esses assuntos que eu já citei antes. Agora, descaracterizar tanto o personagem dessa forma para poder falar que ele agora é um cara serião, agora ele não azara ninguém, agora ele não dá cantada em mulher. Pelo amor de Deus, gente, qual que é o problema do cara virar pra uma mulher e falar pra ela, vamos sair hoje à noite e tal? Qual o problema disso, velho? Entendeu? Então, assim, precisa-se ter um pouco de cuidado para se reescrever personagens. A fala do Joseph Quinn me trouxe um pouco de preocupação, mas eu não vou cravar aqui que o Tocha Humana dele vai ser ruim. Se fizer do jeito certo, tem tudo para ser excepcional, porque o Joseph Quinn é um ótimo ator.
Deixa eu só beber um pouquinho de água. E agora a gente vai pro último casting principal, que é o Pedro Pascal fazendo o Reed Richards. E aqui eu preciso dizer, eu não gostei. Eu tenho um pouco de preocupação aqui com o Pedro Pascal, tá? Bom, primeiro, o Pedro Pascal, ele tá naquele momento em que ele quer fazer tudo, né? Então, cara, é impressionante. Você pisca o olho, o Pedro Pascal tá ali. Daqui a pouco o Pedro Pascal tá aqui no meu cenário aqui, ó. É impressionante. Isso não é uma coisa boa, tá? É uma coisa boa pra ele como ator, porque ele tá ganhando milhões de bilhões e tá ficando milionário, e tudo bem, é a carreira dele, ele faz o que ele quiser com ela. Eu estou aqui agora falando sobre o ponto de vista do filme do Quarteto Fantástico, não tô falando nada sobre a carreira do Pedro Pascal. Pedro Pascal faz o que ele quiser com a carreira dele, tá? Ele pode fazer bilhões de produções ao mesmo tempo e tudo mais. Mas para o Quarteto Fantástico em si, não é uma coisa muito boa você ter um ator com o nível de concorrência, de imagem que o Pedro Pascal está tendo com outras produções. Bom, vamos lá. O Pedro Pascal, ele é o Joel de The Last of Us, e eu duvido que a Warner barra HBO barra Neil Druckmann, que é o produtor executivo, dono da franquia que fez o jogo e tudo mais, ele vai tirar o Pedro Pascal da série, tá? Eu duvido que isso vai acontecer. Todo mundo já sabe que o Joel morreu pela Abby na segunda temporada, blá blá blá, assim como é no jogo e tal, então não tô dando spoiler aqui, se eu estiver dando, me desculpe, mas você já deveria ter assistido. A gente sabe que o Joel foi morto pela Abby, mas a gente sabe também que o Joel não vai sumir da série, gente. Ele vai aparecer em flashbacks da Ellie. É possível, eu diria até que é provável, talvez, que eles inventem coisas que não tem no jogo pra contar momentos da Ellie e do Joel entre a segunda e a terceira temporada. E pode ser que apareça o Pedro Pascal de novo ali como Joel, aí eles mostrem alguma coisa e tudo mais. Eu não duvido nada eles fazerem até uma série derivada de The Last of Us contando o Joel jovem, tá ligado? E botar o Pedro Pascal lá. Mas enfim, o Pedro Pascal, ele é o Joel, ele é o Din Djarin do Mandaloriano, que também não vai ser abandonado tão cedo, porque é uma das melhores coisas que Star Wars tem hoje, que a Disney tem hoje com Star Wars, é o Pedro Pascal. E outras coisas que a gente pode ficar falando aqui até amanhã. Ou seja, o Pedro Pascal, ele é cara demais. Cara, rosto. Ele é o rosto de muita coisa. João, você tá querendo dizer então que o ator não pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Claro que não, né, gente? Ele pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que tudo que o Pedro Pascal tá fazendo é blockbuster. Então, o personagem, ele não gera identidade, cara. O ator, ele não gera identidade com o personagem. Como eu falei, eu não tô querendo dizer ditar a carreira de ninguém aqui. Eu tô falando para o Quarteto Fantástico. Para o Reed Richards do Pedro Pascal, isso não é bom. Primeiro, por causa de identidade, e segundo, por causa de uma coisa que as pessoas não estão levando em consideração. Agenda, meu povo, agenda. O Pedro Pascal hoje, ele é um dos atores de Hollywood que tem a agenda mais cheia. Por isso é que a gente ouviu falar muito pouco da produção de Quarteto Fantástico, que provavelmente foi muito gravado em estúdio. Por quê? O Pedro Pascal, gente, esse homem, ele praticamente não tem agenda livre. Então, como que você consegue organizar a agenda de um cara que faz Mandaloriano, The Last of Us, Quarteto Fantástico, que é uma franquia gigantesca da Marvel, que eu duvido que a Marvel não vai querer fazer pelo menos uma trilogia com essa família do Quarteto. É impossível a Marvel não querer fazer uma trilogia com o Quarteto Fantástico. A agenda é um problema gravíssimo para atores de Hollywood, principalmente atores que estão em franquias, porque você acaba empurrando produções. Vocês querem um exemplo? Pra vocês verem que eu não tô sendo só chato? The Batman. Galera, The Batman é um filme de 2021, né? Deixa eu conferir aqui. 2021, 2022. The Batman, 2022. The Batman é um filme de 2022 que tem 3 anos já de produção, né? É um filme, nós já estamos no mês de 2025, ou seja, o filme já tem 3 anos de produção. Já tem uma continuação confirmada. Mas por conta de agenda, Robert Pattinson fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, outras coisas acontecendo também na Warner, né? Discussão para saber se o Batman do Robert Pattinson tá dentro do DCU ou se não tá. Eu duvido, eu acredito que isso também esteja atrapalhando um pouco a produção.
O filme já foi adiado, se eu não me engano, para 2027, né? Porque ano que vem vão ser feitas as gravações. Elas seriam feitas esse ano. Não, na verdade elas seriam feitas em 24 para ser lançadas esse ano, o 2. Ou elas iam ser gravadas em 25 para lançar em 26, alguma coisa assim. Mas as gravações já foram para o ano que vem, para o filme ser lançado em 27. Gente, são 5 anos de diferença de um filme pro outro. Ah, você tá exagerando, João. Galera, 5 anos de diferença de um filme do Batman pro outro é muita coisa. Primeiro porque você perde o hype dos fãs. Cara, The Batman é um filme sensacional. Você perde o hype. Você tem mudança de característica de ator, os atores mudam a sua fisionomia. Enfim, um monte de coisa é ruim nesse aspecto. Então, quando você tem um ator igual o Pedro Pascal, que tem muitas coisas ao mesmo tempo, isso é muito negativo. Pronto, esse é um dos problemas do cast. No geral, a escalação pra mim é ok dos atores. Eu tenho um pouco de medo sobre como esses atores vão se comportar com relação à fisicalidade desses personagens. Esses personagens, eles precisam ser personagens físicos, eles precisam ser personagens de cenas de ação. O Pedro Pascal definitivamente não é um bom ator para cenas de ação. Não é. Não adianta vocês falarem que é, porque ele não é. Então, provavelmente vai ter muito efeito especial. Vamos esperar. Estou com ótimas expectativas sobre o Quarteto Fantástico, mas vamos ver. Partindo para o segundo assunto sobre o Quarteto Fantástico. A minha preocupação sobre esse filme está aqui nessa cena e o que vem logo depois. Galactus e Surfista Prateado. Para começar, vamos tirar uma questão aqui de cena para deixar muito claro para todo mundo. Eu vou tirar uma questão de cena para que todo mundo já fique sabendo qual é a minha opinião sobre. Eu não tenho nenhum problema com a Surfista Prateada ser uma mulher. Inclusive, a gente tem, quer ver? Eu até falei isso outro dia no Twitter pra uma pessoa que tá me enchendo o saco lá. Beleza. Eu não tenho problema nenhum em Surfista Prateada ser mulher. Inclusive, a gente tem a versão que, no caso, é a Xalabal. Não sei se eu tô pronunciando corretamente, né? Xalabal, alguma coisa do tipo. A gente tem a versão dela mulher nas HQs, inclusive super importante a Xalabal nas HQs. É uma surfista, é um dos surfistas do universo do Quarteto Fantástico com um nível de importância alto, então é por isso que ela tá aqui. Ah, mas ela é tão importante quanto o Norrin Red? Galera, provavelmente não. O Norrin Red, ele é o maior surfista prateado que tem, porque ele é o mais explorado. Ele ganhou o HQ solo dele, ele participou de boa parte das histórias do Quarteto Fantástico, então a maioria das pessoas conhecem o Norrin Red, o surfista prateado homem principal. Mas a Xalabal é importante também, inclusive em um determinado momento das HQs, ela assumiu o posto principal de arauto do Galactus, assumindo o lugar do Norrin Red como surfista principal. Ela é de um outro lugar, ok, mas ela é importante. Então, para tirar da frente esse assunto, não tem problema nenhum em ter uma surfista mulher. Esse não é o problema. O meu problema é outro. O meu problema é... Beleza. A gente tem um Quarteto Fantástico sendo apresentado dentro do universo da Marvel, onde a gente, teoricamente, espera-se que eles se juntem depois com os Vingadores e lutem contra um mal maior. E nesse caso a gente já sabe, porque a Marvel já anunciou, na minha opinião, sim, por um desespero, porque as coisas estavam indo de mal a pior, a volta do Robert Downey Jr. como Doutor Destino, Victor Von Doom, ou não. A única coisa que a gente tem confirmado é que o Robert Downey Jr. vai ser o Doutor Destino. Ninguém falou em momento algum que ele vai ser o Victor Von Doom, beleza? Mas ok, ele é o Doutor Destino. Como o Doutor Destino ele é retirado, né? Ele é originário do universo do Quarteto Fantástico, se imagina que ele é do universo do Quarteto Fantástico. Então o meu primeiro problema com isso é, a gente vai ter Galactus e Surfista. Será que a gente vai ter Doutor Destino nesse filme do Quarteto Fantástico? Até agora nada foi dito sobre isso. A gente já teve trailer, não foi nem citado o nome, quiçá qualquer tipo de menção a Doutor Destino nesse filme. Inclusive a gente não teve nenhum brilho verde no filme, né? No trailer, para não dar nem para ninguém ficar teorizando de que teria Doutor Destino nesse filme do Quarteto Fantástico. Mas tudo bem. Tirando o Doutor Destino da questão, eu vou trazer isso depois aqui no segundo momento, eu gostei muito da confirmação do Galactus, né, como
provavelmente a maior ameaça aqui desse filme, né? A gente vai ter ele interpretado pelo Ralph Ineson, né? Que fez algumas coisas aí muito boas. Ele tem uma voz muito marcante, né? Um cara que tem uma voz grave, fala muito assim. Não, muito, é bem mais do que isso. Então, uma voz bem grave. Ralph Ineson, alguns aí vão lembrar dele de A Bruxa, né? Ele faz o pai da família da Bruxa, né? Aquele cara lá, ele é grandão, ele tem 2 metros de altura. E é um bom ator também, já fez algumas produções, é bom ator. Mas ali, obviamente, ele vai estar todo, né, maquiado, todo cheio de parafernália ali do Galactus, e ele vai também interpretar um personagem que é do tamanho de um planeta, né? Então, é muito legal ter o Galactus, porque a gente nunca teve o Galactus realmente no cinema, né? A gente já teve 2 versões de Quarteto Fantástico, a gente não teve o Galactus realmente ali, o Galactus, né? E isso é muito legal de se ver. Eu tenho um medo, tá? Com relação a isso, que é Galactus, caras. Assim, não sei se você que tá assistindo aí, você sabe o que significa Galactus, tá? A Galactus é tipo assim, Final Boss, entendeu? Galactus se Galactus chegou, acabou, irmão. Entendeu? Se Galactus chegou, acabou. Pra você vencer Galactus, você precisa de... Mano, é assim, Galactus Thanos, tá? Aqui, ó, Thanos. Galactus sumiu da tela aqui, tá? Pra você vencer Thanos é uma coisa. Pra você vencer Galactus, irmão, é outra. Galactus é entidade cósmica. Ele é um ser da criação. Ele é outra coisa, outra parada. Então, assim, o que eu acho que pode ser legal aqui é que o Galactus pode ser meio. Ele pode não ser fim do filme, ele pode ser meio. Ele pode ser uma ameaça a qual o Reed Richards, ele vê que é impossível se lidar, né, se vencer, e o quarteto simplesmente mete o pé, entendeu? Pica a mula. É o que a gente vai falar num segundo momento aqui. Porque eu não vejo o Quarteto Fantástico enfrentando o Galactus nesse filme, tá, gente? A não ser que tenha, assim... Pô, o Quarteto Fantástico no primeiro momento enfrenta Galactus ali no espaço, né? Porque tem aquela cena no trailer que eles vestem aquelas roupas de astronauta, né? Eles estão com a roupa de Quarteto Fantástico embaixo e por cima eles colocam a roupa de astronauta. E provavelmente naquele momento eles estão indo pro espaço para poder ver qualquer ameaça. Então ali pode ser um momento em que tem o primeiro embate com o Galactus ou o Galactus e suas naves ali, sei lá, porque o Galactus não tem isso, tá, gente? O Galactus é ele. Ele chega e é ele, entendeu? Não é igual o Thanos que vem com um exército de 50 mil bichos e nave pra todo mundo é lado. Pode até ter, não tem problema nenhum. Mas não é a característica principal do Galactus, isso não é a marca do Galactus. Pode ser isso o plot do filme, tá? O plot do filme pode ser, pô, o filme começa com o Quarteto Fantástico já existindo há muito tempo, eles já são o herói daquela terra. O que ficou claro pra gente é que o Quarteto Fantástico tá em outra terra, tá, gente? Eles não estão na Terra 616, que é essa principal da Marvel. Então o Quarteto Fantástico tá em outra terra, de outra linha dos aspectos do multiverso, e na terra deles, eles são os heróis da Terra, eles são os maiores heróis da Terra. Ali não tem Vingadores, ou tem, e eles são bem menores e tal, mas o Quarteto é o maior grupo da Terra. Então ali fica claro pra gente que o Reed Richards, a Sue Storm, todos eles são adorados, né? Eles são amados como protetores da Terra, né? E nesse mundo aqui a gente pode ver um aspecto que a gente não viu ainda do Quarteto Fantástico, que é super interessante nas HQs, que é o Quarteto Fantástico nas HQs, eles não são responsáveis só por serem os heróis da Terra, não, tá? Eles são responsáveis por evolução da raça humana, pra vocês terem ideia. Tipo assim, lógico que eles não são pré-históricos, tá, pessoal? O que eu tô falando é assim, quando o Quarteto Fantástico aparece nas HQs, eles aparecem na década deles lá, né, gente? Se eu não me engano, eles foram criados na década de 60, alguma coisa assim. E o Reed Richards, principalmente, porque ele é a mente mais inteligente do universo da Marvel, isso já foi comprovado várias vezes, até o próprio Kevin Feige já falou isso. Ele é responsável pela evolução da tecnologia da humanidade quando o Quarteto Fantástico aparece, sabe? Aparelhos, teleportadores, muitas coisas que os seres humanos usam no universo do Quarteto Fantástico foi criados por eles. Então, assim, o Quarteto Fantástico tem um papel extremamente importante na humanidade, no universo deles, no mundo da Terra deles. Então isso pode ser visto aqui, pode ser super legal. Mas o que eu acho que pode acontecer? Dando um pequeno plot bem rápido sobre o que eu acho que pode vir nesse filme. Pode começar o filme com eles já sendo essa equipe heróica da Terra há anos já, e serem idolatrados, serem famosos e tal.
Pode ser que seja mencionado em algum momento que eles lutaram contra um cara que chama Doutor Destino. Não gostaria de ver isso, tá? Por quê? Porque se isso acontecer, eles vão ter que mostrar o Robert Downey Jr., entre aspas, numa questão de numa espécie de um flashback. Ou eles vão ter que falar onde que esse cara tá. Se esse cara veio dessa terra do Quarteto Fantástico, ele é o quê? Ele é o imperador da Lativéria, nessa terra que existe a Lativéria, e ele tá lá, ele foi exilado pelo Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico lutou com ele no passado, ele tá exilado lá, bolando um plano para poder dominar a Terra, e aí ele descobre o multiverso, e a partir daí começa todas as questões do Doomsday, né, do Vingadores Doomsday, com ele descobrindo o multiverso, descobrindo que ele pode tomar esse multiverso para ele. Pode ser. Não queria que fosse assim. Eu queria mais desenvolvimento pro Doutor Destino, porque o Doutor Destino, para mim, João Paulo, ele é o maior ou melhor, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento e caracterização nas HQs, o melhor vilão da Marvel. Por conta de toda a sua complexidade, a sua inteligência, as coisas que ele faz. Eu gosto muito, eu gosto mais do Destino do que do próprio Thanos, mas gosto demais do Thanos também. Mas enfim, e aí, num determinado momento aparece o Galactus, vem Surfista Prateado, ela é o Arauto, né, como todo surfista é, ela chega e dá o aviso pro Quarteto Fantástico, falando que o Devorador de Mundos tá chegando, e ele escolheu essa terra, porque essa terra vai alimentar ele, pai, aquela coisa igualzinho o outro. E aí tem uma batalha com o Surfista Prateado, provavelmente o Quarteto Fantástico não vai vencer, porque eles não devem ter, naquele momento, capacidade para vencer a surfista, a Xalabal. Ela provavelmente é mais cascuda, mais experiente em batalhas do que eles. Eles devem ter enfrentado os vilões ali da Terra mesmo. E aí, no segundo momento, eles descobrem do Galactus, e para não trazer a guerra do Galactus para a Terra, o quarteto pode optar em ir para o espaço. E aí é aquele momento em que eles estão vestindo a roupa de astronauta e indo para o espaço para enfrentar o Galactus lá. Eles podem chegar lá, levar uma sova, ver que não tem a menos de 0% de chance de vencer o Galactus. E pode ser que, não sei se vocês viram no trailer, na cena que mostra o pé do Galactus pisando na Terra, vocês perceberam que não tem ninguém. Tá completamente deserto, parece que a Terra tá até abandonada. Pode ser que o que possa ter acontecido, e aí já é loucura na minha cabeça, tá? Já é um devaneio assim. Pode acontecer do Reed Richards usar algum tipo de tecnologia que ele criou e que tem só naquela terra dele e que pode ser apresentada agora no universo da Marvel, uma tecnologia de teletransporte, entendeu? Em massa. Um teletransportador em massa, entendeu? Que tira todas as pessoas da Terra, por exemplo, e manda para um outro lugar. Não sei, tô chutando aqui, tá, gente? Doideira da minha cabeça. Porque é muito difícil imaginar o Quarteto Fantástico fugindo do Galactus, deixando a Terra para trás pro Galactus destruir. O que pode acontecer é duas coisas. Ou o Reed Richards inventou um teleportador em massa para transportar todas as pessoas da Terra para algum outro lugar. Ou, no meio da batalha com o Galactus, que seria a batalha final, o Quarteto Fantástico, dentro da sua nave ali, nas manobras de desvio do Galactus ou de fuga, eles, sem querer, entram num portal, num buraco de minhoca e saem na Terra 616, que é o que eu vou mostrar aqui agora, a cena que a gente viu no pós-créditos do Thunderbolts. O que eu volto aqui para dizer que para mim foi uma péssima escolha de cena pós-créditos, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque o filme dos Thunderbolts, ele meio que entrega uma coisa que vai acontecer no filme do Quarteto Fantástico. Isso é ruim e isso é bom. A parte ruim é que se for o Quarteto Fantástico, a gente meio que já sabe o que aconteceu. Ou o Quarteto Fantástico fugiu, ou o Quarteto Fantástico foi lançado por um buraco e caiu na Terra 616, enquanto lá do outro lado a Terra foi destruída ou pelo Galactus ou por uma outra coisa, que aí pode ser a parte interessante da cena pós-créditos do Thunderbolts, que é: quem disse que quem tá dentro da nave do Quarteto Fantástico na cena pós-créditos do Thunderbolts é o Quarteto Fantástico? E se for o Destino? E se for o Victor Von Doom? Ou Tony Stark de outra realidade que naquela realidade virou o Doutor Destino? Quem disse que pode não ser o Doutor Destino? Ele pode ter pegado a nave do Quarteto Fantástico,
E ele pode ter descoberto o multiverso e com a nave do Reed Richards ele pode ter alterado as configurações ali e entrado num buraco, num portal, qualquer coisa que seja, e saiu na Terra 66. O Doutor Destino, não o Quarteto Fantástico. E se foi isso? E se junto com isso o Doutor Destino não tenha feito uma incursão? Ele descobriu como, não sei, tá? Ele pode tá pesquisando lá e tentando... Porque ele é super inteligente também, tá? O Victor Von Doom, o Doutor Destino, é super inteligente nas HQs. Ele pode ter estudado uma forma de criar uma incursão e jogar uma das terras, que eu não sei qual que é, pra cima da terra do Quarteto Fantástico. E aí ele fugiu pra não ser pego por uma incursão e também pra vir pra nossa terra como um herói. E aí, lá na Terra do Quarteto Fantástico, rolou uma incursão, 2 terras se chocaram, destruiu, acabou, Galactus foi mandado lá pro outro lado do universo, e aí eles não precisam mais virar com Galactus por enquanto. Tem muitas teorias, muitas coisas podem acontecer, mas muitas coisas legais podem acontecer. Bom, resumindo o Quarteto Fantástico, falando sobre esse filme para finalizar, para trocar de assunto, eu estou com uma expectativa muito boa sobre o filme do Quarteto Fantástico. Eu queria estar com mais expectativas, sendo bem sincero com vocês. Eu queria estar com mais expectativas. Por quê? Porque eu acho que a Marvel ela tá fazendo uma coisa que é ruim para mim. Que é, ela falou que vai ter um Vingadores Ultimato, o Doomsday ano que vem, no final do ano. Ela não apresentou o Destino ainda. O Destino vai aparecer no filme do Quarteto? Não sei. Tem muitas perguntas sem respostas até o momento para uma coisa que vai acontecer muito perto, entende? Eu sinto, a minha impressão é que deveria existir um filme entre o Quarteto Fantástico e o Doomsday, ou entre o Thunderbolts e o Quarteto Fantástico, para iniciar a trajetória do Doutor Destino. Mas eles podem fazer tudo em cima da hora, tudo junto de uma vez e dar certo. Pode. Mas a tendência, na minha opinião, é que não dê certo. A minha tendência é que dê errado. Mas eu estou com expectativa boa. Espero que o Quarteto Fantástico dê muito certo. Espero que esse filme bata bilhão, para que ninguém desista dele, para que não seja um flop. Para que a gente veja Quarteto Fantástico em outras produções da Marvel. E, quiçá, num segundo momento, a gente veja X-Men junto com Quarteto Fantástico. O que, para mim, seria uma das melhores coisas que existem, porque eu sou muito fã de Quarteto Fantástico e eu sou muito fã de X-Men. Beleza? Sobre Quarteto Fantástico, é isso.